Deuteronômio, capítulo 6. Versículos 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, te damos graças em nome de Jesus por essa hora bendita em que entramos neste lugar para te adorar, para expressarmos ao Senhor o nosso amor, a nossa gratidão, e desejosos de ouvirmos a tua voz, sermos edificados pela tua palavra, sermos tocados pela tua palavra, de tal forma que nossos corações saiam daqui desejosos de viver uma vida agradável aos teus olhos. Então pedimos que o teu Espírito venha agora visitar as nossas mentes e corações, cativar-nos em todo o nosso ser, para compreendermos tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Estava até constrangido de dizer, poderes assentar, que estava sem cadeira, né? Providenciaram já. Também já foi comprado novas cadeiras. Segundo que vejo, não vamos ter assim. Ok. Deuteronômio 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Começamos o nosso ano trazendo esse texto como nosso desafio 2013. Desafio por uma questão muito simples. Não é da nossa natureza, não é próprio da nossa natureza amarmos a Deus. Nós não amamos a Deus. Nós amamos a nós mesmos, nos nossos pecados, nos nossos egoísmos, nas nossas intransigências, nos nossos caprichos. Nós não amamos a Deus por natureza. Hoje eu comecei uma série de palestras para a Igreja Cristã Presbiteriana sobre os 5 pontos do calvinismo. E hoje nós tratamos da depravação total do homem. E eu só via irmãos com os olhos arregalados à medida que eles iam entendendo quão miseráveis eles são, assim como eu, nos seus corações. E como eles, por natureza, não amam a Deus, mas são capazes de projetar falsos deuses para cultuar, deuses segundo os seus corações, Deus segundo as suas cobiças, deuses segundo os seus interesses mesquinhos, avarentos, pecaminosos. Por natureza não amamos. Mas nós temos entendido que em Cristo nós somos resgatados a capacidade de amar. Nós temos entendido que salvação não é ser liberto do inferno. Salvação não é ser liberto da ira de Deus. Salvação não é ser liberto dos vícios que eu tenho. Não, salvação não é isso. Essas coisas são consequências. Salvação é ser restaurada a capacidade de amar a Deus.
Nós fomos criados para Deus, só podemos estar satisfeitos quando estivermos nele, e então nós só o amaremos de fato quando essa capacidade for restaurada. Então, pressupondo que eu estou falando com pessoas convertidas, pessoas que de fato tiveram esse encontro com Jesus e tiveram a sua vida, o seu coração transformado pela capacidade de amar a Deus, então chega a hora da gente começar a refletir o que isso implica para a minha vida. Porque nós podemos viver então um relacionamento profundamente superficial com o Senhor. E a exemplo então do que Paulo diz aos Coríntios, o que Paulo diz, não Paulo, mas o escritor de Hebreus diz aos cristãos de Hebreus, nós podemos ficar na infância da vida cristã, na mesmice da vida cristã, porque nós não amadurecemos na capacidade de amar a Deus. E então nós continuamos vendo crentes, genuinamente crentes, que amam ao Senhor de uma forma muito infantil, muito tola, não cresceram. Então o nosso desafio tem sido aprender a amar a Deus, aprender a amar a Deus. Então eu quero dizer para você que se você ainda não conhece Jesus, esse sermão não tem utilidade nenhuma para você. Você primeiro tem que se converter, você primeiro tem que se arrepender dos seus pecados, você primeiro precisa confessar Jesus. O que eu vou dizer não vai fazer sentido nenhum para você, é apenas mais um discurso religioso. E se você percebe que você não ama ao Senhor depois de ouvir esse sermão, porque eu tenho certeza que muitos a partir de hoje vão entrar em profunda crise, e eu gosto muito de uma brincadeira que o reverendo Labiano faz. Eu não vim trazer complicações, apenas algumas perturbações. Então a minha função aqui é perturbar sua mente, é perturbar seu coração, para que você possa fazer uma análise exata do que está acontecendo no seu coração e na sua vida. Porque se esse exame não for feito, nós estamos falando de vida e morte, condenação, salvação, e você está brincando com a coisa mais séria que você deveria resolver na sua vida, seu relacionamento com Deus. Então, se isso lhe perturbar, não tem problema, me procure. Eu quero examinar hoje, a partir então desse texto, o que significa amar a Deus. Primeiro sermão, não amamos a Deus. Se somos restaurados em Jesus, então o que isso significa para nós? Eu quero que você olhe agora para esse texto, porque nós vamos precisar examinar algumas coisas dentro dele. Esse texto começa dizendo: ouve Israel. Nós vimos esse sentido da atenção que é necessário para esse processo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Nossa grande dificuldade de entender o que é o amor de Deus é porque nós fomos contaminados pela nossa sociedade, pela nossa cultura, de que amar alguém é sentir alguma coisa. E aí a gente acha que amor a Deus também é sentimento. Eu quero que o Senhor toque no meu coração. Não, se Deus não tocar dentro de mim, eu não vou ter paz. Se o Senhor não der um arrepiozinho aqui, eu não vou saber se é Ele ou o Espírito Santo. Nós aprendemos que amar é sentimento. E quando Deus diz a Israel, e diz a mim e a você: amarás o Senhor teu Deus, Deus está pouco se lixando para o seu sentimento. É isso que você tem que entender de cara. Se você pautar o amor a Deus pelos teus sentimentos, você nunca vai amar a Deus. Porque os seus sentimentos estão num processo de conversão.
Os seus sentimentos estão num processo de transformação. E você sabe muito bem que apesar de estar em Jesus, estar em Cristo Jesus, dentro de você operam sentimentos extremamente pecaminosos. Nós sabemos o que é isso. Então é óbvio que Deus não pode esperar que você o ame com sentimentos livres. Eles não serão livres. Você continuará lutando, desejando o pecado em várias questões da sua vida. Então Deus não exige sentimentos. Observe que esse texto ele é construído a partir do capítulo 5. Pega a sua Bíblia. Diz o capítulo 5, versículo 1: chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprir-os. A partir daí, essa expressão aprender e cuidar de cumprir vai se repetir várias vezes no capítulo 5, até que ele chega no capítulo 6 e diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passais para possuir. Você está entendendo aonde vai chegar o Shema Israel? Amarás o Senhor teu Deus. Há duas coisas nesse texto que implicam diretamente o meu amor por Deus, e não são meus sentimentos. Porque em muitos momentos meus sentimentos vão operar contra Deus. Em muitos momentos, não que eu queira, irmão, isso entendo, é só uma ilustração. Até porque senão eu chego em casa e eu apanho. Em muitos momentos eu vou querer esganar minha mulher. É só uma ilustração. Porque os caras, o pastor está com problema em casa. Não, em muitos momentos eu vou querer esganar minha mulher. E eu não vou dar ouvidos aos meus sentimentos. Porque a Bíblia me diz que eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que ela fosse santificada através do meu amor. É óbvio que amor não pode ser sentimento, porque se fosse ela estava morta. É, amor? É só ilustração, pode ser. É por isso que quando questionaram o John Piper, eu descobri que não é uma frase dele, ele copiou já de outro bispo, um bispo inglês da igreja anglicana, inclusive. Quando perguntaram para ele, quando ele estava com quase 30 e tantos anos de casamento, perguntaram: o senhor nunca teve vontade de separar da sua mulher? Ele disse: nunca. Já tive vontade de matá-la várias vezes, mas separar nunca. Você está entendendo qual é o controle? Não é sentimento. Deus não espera que você ouça a ordem dele e saia cheio de amores no primeiro momento. Eu vou fazer com alegria. Não. A primeira coisa que Deus requer como evidência de que você o ama é que você obedeça a voz dele, independente do que se passa no seu coração. Agora pegou. Porque nós dizemos: não, se eu não sentir, eu não vou fazer. Deus não está preocupado se Israel vai sentir, se Israel vai gostar ou não vai gostar. Deus quer que Israel obedeça. Isso pode parecer arbitrário da parte de Deus, mas não é. Deus conhece o nosso coração, sabe a soberba do nosso coração. Deus sabe a dureza que opera dentro de nós. E se Ele não nos impõe a obrigação
coração de obedecer à sua voz, com certeza nós vamos fazer besteira. Por isso Deus exige a obediência. Não, eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Eu não estou com vontade, mas eu vou fazer. Jesus até contou uma parábola sobre isso. Lembram da parábola? Chegou o homem, olhou para os seus filhos e disse para um dos filhos: ó, vai trabalhar lá no campo. Aí o rebelde disse: não, eu não vou não. Tá bom. Chegou para ó, vai trabalhar. Ô pai, vai até lembrar o Ing, né? Ó pai, eu vou. Estou indo. É quando chega no final da tarde, quem estava lá trabalhando? O que disse que não iria. Ele foi honesto, meu coração não quer fazer. Mas eu entendo que o Senhor é meu Pai. E a despeito de eu querer ou não, eu quero te obedecer. Isso é porque eu te amo. Isso às vezes é difícil para as pessoas entenderem. Minha esposa está começando a aprender isso. Antigamente o Josi ficava mais chateada comigo nisso. Quando ela dizia assim: vamos ao shopping. Eu dizia: vamos. Ela dizia: não, mas eu não quero, você não está com vontade de ir. Mas eu não tenho que estar com vontade de ir, eu tenho que ir porque eu te amo. Prova de amor não é sentimento, é exatamente você ser capaz de renunciar a desejos egoístas em você, desejos centrados em você, desejos pecaminosos em você, simplesmente para ver a alegria e a imagem de Deus compartilhada na vida do outro. Então eu não tenho que gostar, mas eu tenho que ir para manifestar amor nas atitudes. As mulheres, quando exigem que os homens gostem do que vão fazer, elas não estão entendendo bem o que elas estão dizendo. O que é que você está dizendo para o homem quando... Não, mas você tem que gostar de... Não, ela está dizendo: não, você só deve fazer o que você gosta. Bom, se eu só for fazer o que eu gosto, eu acho que a minha esposa não vai gostar de certas coisas. Bom, de certa forma essa é uma delas. Ela diz que eu sou um workaholic da pregação. Eu não posso ter um convitezinho que eu estou indo lá. Eu até pago para pregar. Se eu for fazer apenas o que eu gosto, o que você está estimulando dentro de mim é a minha pecaminosidade, é a coisa centralizada em mim, é a coisa focada em mim. E Deus diz: não. É por isso que eu tenho que renunciar. Você quer amar a Deus? Para com essa besteira de que eu não estou sentindo. Deus está pouco se lixando se você está sentindo. Porque Deus sabe que o que brota do teu coração pecaminoso, dos seus sentimentos pecaminosos, nada mais passa do que egoísmo, nada mais é do que egoísmo. Então Deus não pode ficar olhando para os teus sentimentos. Ele tem que dizer para você onde você deve ir, o que fazer, e você tem que confiar nele por amor, de que ainda que você não queira, ainda que você não ame, ainda que você não goste, você vai fazer. Por isso, todo esse sermão do Shema Israel, iniciado por Moisés, ele começa com essa questão: hoje eu vos falo para que vocês aprendais e cuideis em cumprir-vos. Agora você entendeu qual é a primeira questão aqui? Primeiro, aprender. Quem ama ao Senhor quer aprender das coisas do Senhor. Por isso Jesus Cristo disse: aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Deus não está esperando que você chegue no culto todo meloso: oh papaizinho do céu, ai meu papai. É outra coisa que eu não entendo.
Eu acho que a gente que tem alguma coisa mal resolvida na educação com o pai, e aí vem com essa história para Deus. E ainda tem uns doidos que não, mas porque a palavra Abba, ou Abá, como se pronuncia em aramaico, significava papai, vírgula, significava papai. Isso é onde os doidos inventaram isso. Abá era um tratamento de extremo respeito e de amor, mas não tinha conotação de papai. Tem gente que acha que Deus precisa de palavras lisonjeiras. Oh papai, oh Deus soberano, oh Deus onipotente. O pessoal acha que Deus é comprado por palavras de elogio. Tem aquele livro, as 5 linguagens do amor. As pessoas acham que Deus precisa de palavras de afirmação. Não, tem que dar umas palavras de afirmação aí. Vai que Deus está num dia com a autoestima dele baixa. Não, rapaz, Deus não tem isso. Larga dessa cachaça, larga dessa droga baseada estragada. Deus não tem isso. Deus não precisa das suas palavras. Deus requer e exige de você a obediência da lei dele. Deus entende que você o ama porque você quer obedecê-lo e não porque você sente alguma coisa. É óbvio que na minha conversão muitas coisas vão se tornar naturais diante de Deus. Eu não gostava de orar, bom, então eu vou agora amar orar. Eu não gostava de ler a Bíblia, então eu vou gostar de ler a Bíblia. Eu não gostava da santificação, eu não gostava de culto. Algumas coisas se passam a ser naturais, mas existem algumas outras coisas que vão lutar contra mim, e Deus vai dizer, não. O cara veio do mundo cheio dos rap na cabeça, das doideiras. Pecado. O cara vem do mundo cheio de cultura, de nóia na cabeça. Pecado. E aí vai ser um pouquinho mais complicado, porque eu quero justificar esses pecados. Aí eu apelo para a cultura, aí eu apelo para a sociedade, aí eu apelo para o mundo, a minha formação, meu pai e minha mãe, de onde eu vim era assim. Tempo atrás eu fui numa igreja, fui convidado para ir na festa gospel dos estados. Aí eu fui lá. Aí tinha um conjunto de rock pauleira lá cantando. Aí o maluco, um lá atrás na guitarra e o outro lá na frente, eu sou nova criatura! Eu dizia, que diabo de nova criatura é essa? Vai ser mais difícil, por quê? Porque são coisas do meu coração que eu não quero abrir mão por causa do Senhor. Então eu pergunto, você ama Deus? Não, você ama Deus se você está disposto a renunciar para aprender da vontade dEle. Essa é outra coisa triste. Nós não queremos aprender de Deus. Nós queremos uma receita pronta de bolo para a gente comer e dizer, eu estou com a barriga cheia. É só você olhar em todos os lugares onde eu vou. Todas as escolas dominicais são fracas em relação ao culto da noite. Por quê? Eu não tenho desejo de aprender as coisas de Deus realmente. Eu quero que o pastor chegue com um bolo pronto, me dê para comer, e eu saia dizendo, oh, que palavra! No caso aqui, oh, que palavra indigesta! Aqui funciona assim. Por isso que, de certa forma, eu acho vocês todos um bando de masoquistas. Porque todo domingo, todo sermão é uma palavra indigesta. É por isso que eu ainda acho que há esperança para muitos de vocês. Mas o princípio de amar a Deus começa pelo princípio de querer aprender de Deus.
você quer conhecer de Deus? O que você quer conhecer de Deus? E talvez a pergunta mais importante: que Deus você quer conhecer? Porque tem gente usando a Bíblia para ensinar um falso Deus com a Bíblia na mão. Quando Deus diz para Israel: amarás o Senhor teu Deus, Ele disse: cumpra, mas para cumprir você tem que compreender. É por isso que amor a Deus não é uma coisa baseada em sentimento. Sentimento você não compreende. Sentimento é uma coisa doida, está lá. Deus diz: eu não quero saber do seu sentimento. Aí alguns pegam a expressão do texto que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí os malucos começam: o coração é onde nós sentimos as coisas. Não, irmão, isso é um conceito grego clássico. E para ser mais exato, um conceito platônico, não é bíblico. Coração na Bíblia não tem nada, absolutamente nada a ver com sentimento. Tanto a palavra leva a elevar em hebraico, como a palavra cardia em grego, não tem nada a ver com sentimento, mas tem a ver diretamente com a disposição para. Deus não está dizendo: ame ao Senhor com todos os seus sentimentos. Não! E nem cada palavra dessa deve ser interpretada individualmente, porque não é assim que funciona no texto hebraico. Cada palavra dessa, na verdade, é apenas sinônima uma da outra, para dizer: ame ao Senhor com toda a disposição da tua vida. Toda a tua disposição, toda a tua entrega, como renúncia daquilo que opera no teu coração, que vai contra aquilo que Deus quer de você. Viva, disponha a sua vida para o Senhor. Isso é amar Deus. Só precisa conhecer. Pergunte para você quanto você tem procurado conhecer Deus. Quanto tempo você gasta para conhecer o Senhor? E você acha que o ama? Eu não consigo entender um relacionamento que seja baseado nessa coisa de não andarmos juntos, de não querer te conhecer, de não querer saber mais sobre você. Tem até aquela música do Roberto Carlos, né? Não é esse o cara sou eu, não, era aquela coisa antiga. Diz que era o melô das cabeleireiras, né? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Diz que é o melô do cabeleireiro, isso aí. Você senta lá na cadeira e quer saber o que está acontecendo, quais são as últimas fofocas. Não, mas no caso ali da música, a ideia era expressar isso. Quer dizer, se eu amo, eu quero saber, eu quero conhecer você. Se eu amo a Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero saber como Ele age, eu quero saber como é que é essa história da salvação, eu quero saber de que forma Ele me amou, eu quero saber quais são as implicações disso. Ou seja, eu quero conhecer Deus, eu quero saber mais de Deus. Então, nisso eu digo ao Senhor: Senhor, eu te amo porque eu quero conhecer mais de Ti. Se não existe essa sede no seu coração, porque você não ama Deus. Você ama um falso Deus que você criou para que você conclua. Amarás o Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, que Ele te ordenou para que fossem guardados. A ideia de guardar aqui ela também é interessante, porque ela tem a ideia de abrir o coração e colocar lá no cantinho do coração, de onde as motivações brotarão. O que vai alimentar as minhas motivações?
Bom, poderá ser ainda o meu coração pecaminoso, ou poderá ser agora a palavra de Deus em mim? Você tem certeza que você ama o Senhor? Eu amo ao Senhor. Ele diz uma outra coisa interessante, depois de dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, ou seja, com toda a disposição da tua vida. Ele diz: estas palavras, versículo 6, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Você acha que é sentimento? Não, porque ninguém pode sentir algo que é ordenado. Eu só sinto aquilo que é conquistado. Aí você vai, dá uma caixa de bombom para sua mulher, uma flor, a mulher compra alguma coisa para o marido que ele goste. Você pode conquistar sentimentos. Deus não se preocupa em conquistar sentimentos. Ele diz: tudo que eu estou te ordenando vai estar no teu coração. Então o coração não pode ser cerne de sentimentos. O coração é o lugar da disposição. O teu coração naturalmente não tem essa disposição, mas se você me ama, então essa disposição vai estar em ti agora. Aí eu não quero fazer, mas a disposição para obedecer vai estar em mim. Toda vez que você se rebela contra alguma lei do Senhor, você diz a Ele: eu não te amo. Ou você diz ao Senhor: eu estou de mal contigo. E às vezes eu consigo ver alguns crentes tolos fazendo o dedinho para Deus: bate aqui. Infantilidade, tolice. Não, se eu amo ao Senhor, eu quero cumprir a lei dele, eu quero cumprir a vontade dele. Nós nos alimentamos de viver a vontade de Deus e não de vivermos a nossa vontade. Você compreende essa diferença? E Deus é mais duro ainda. Ele diz: não só tu, mas tu vai inculcar estas palavras nos teus filhos. Por que Deus diz inculcar? Porque teu filho não vai amar o Senhor por natureza. Se você não fizer alguma coisa atrativa na igreja, que ele: eu quero ir na igreja, ele vai dizer: eu não quero ir para o culto. Eu não quero orar. Eu não quero ler a Bíblia. Teu filho é assim. Ele não ama o Senhor. O sentimento dele fala mais forte. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem do Paul Washer, e ele disse um negócio muito interessante. Ele disse: você sabe qual é a diferença entre uma criança de um ano e pouquinho, birrenta, para um jovem de 18 anos? A força. A criança birrenta, quando o pai diz não e ela diz sim, o pai diz não, ela diz sim, ela começa a chorar, a arranhar a cara do pai, espernear. Sabe qual é a diferença? Porque se tivesse 18 anos seria dado um soco na cara do pai, arrebentado com a cara do pai. É o mesmo pecador miserável que tem 1 ano e tantos meses com o que tem 18 anos. Não tem diferença. Se eu amo ao Senhor, então também é necessário que não somente eu queira aprender, mas eu queira também viver para ensinar aos meus filhos o amor a Deus. E aqui Deus não mede a palavra. Você vai inculcar. Inculcar é uma palavra hebraica que se referia a pegar a cabeça, partir no meio, abrir e encher com as coisas de Deus. É isso que essa palavra significa. Por que tem que partir a cabeça? Porque naturalmente não vai.
Quem descobriu essa técnica de forma maravilhosa? O diabo. O diabo aprendeu isso de forma maravilhosamente bem. Só que ele não precisa fazer esforço. Basta ele alimentar a imagem, basta ele alimentar a palavra, basta ele alimentar os sonhos. Está resolvido o problema. O filho liga a televisão, está lá aquelas desgraças, aqueles programas infantis, desenhos animados do inferno, ensinando um monte de porcaria. Ele vai amar aquela desgraceira toda, porque é do coração dele. E aí o diabo massifica isso na mente. Cria-se sonhos, não precisa de letra. Bota um funk, não precisa de letra. Se você ficar ouvindo aquela desgraça, logo você vai estar dançando doidinho para a imoralidade da música, porque o som estimula isso. Então nós somos massificados com essa porcaria. Agora é engraçado, nós dizemos que amamos a Deus e não massificamos a cabeça dos nossos filhos com a lei de Deus. E a gente ainda tem às vezes a cara de pau de dizer: não, pastor, é criança. É criança, pecaminosa, miserável, pecadora. Eu amo o Senhor? Ou então eu quero conhecê-lo, eu quero praticar a sua vontade, eu quero ensinar aos meus filhos. Você entendeu o que eu falei profeticamente? Os meus filhos. Entendeu, amor? Profeticamente. Receba. Mistério. Então, quando eu vejo esse texto, eu sempre me questiono: Senhor, tanto que eu te amo de fato. Quando eu me descubro com preguiças espirituais na minha vida, eu pergunto: Senhor, quanto que eu te amo de fato? Esses dias eu estava muito cansado. Lá em casa tem todo um ritual na hora de dormir com o Arthur. Eu não vou contar todo o ritual, não vai dar tempo. Mas um dos rituais é: eu tenho que sentar ou deitar com ele e contar a história bíblica dele da noite. Ele exige: papai, agora é a minha história. E ele é exigente, não pode ser repetido, tem que ser uma história nova. Eu já entrei em desespero. Ontem eu já comecei a pegar a Bíblia para ler a história na Bíblia, porque eu não sei de onde tirar a história. Até então eu estava contando história bíblica de cabeça. Acabaram a minha história bíblica de cabeça, estou tendo que ir para o texto bíblico mesmo, agora. E aí, quando eu terminei a história, eu deitei. E isso é seguido do próximo ritual: vamos orar. Eu deitei. Eu fechei os olhos e eu vou fingir que eu estou dormindo. Aí ele sentou, esperou o Josi sentar e ficou lá. Aí a Josi viu que eu estava cansado, que eu ia dormir. Assim: papai do céu. Aí disse: não, papai do céu não, papai tem que levantar. Papai, levanta. Ok, e nessas horas eu me pergunto: Senhor, quanto que eu te amo? Você entende o que é o desafio? Esse é um desafio meu e seu. É por isso que eu disse que só os que já conheceram a Cristo entenderão essa palavra e aceitarão isso como desafio. Se você não entendeu ainda Cristo na sua vida, não confessou como seu Senhor e Salvador, não se arrependeu dos seus pecados, você está achando que isso aqui é apenas um rito religioso que se cumpre. Não. É um rito de amor que se vive com Deus, mediante a obediência. Eu amo, então eu quero aprender dele. Eu amo, eu quero viver seus mandamentos. Eu amo, eu quero ensinar aos meus filhos. Eu quero inculcar isso nos meus filhos. Você está entendendo o que é amar a Deus?
Deus não quer saber dos seus sentimentos. Deus quer a sua obediência. E se a sua obediência for sincera, não só você ganhou um amigo, o próprio Deus, como você vai descobrir que os seus sentimentos passam a ser moldados pela obediência. E é assim que funciona na Bíblia. Eu amo a Deus, então eu não tenho por que não perdoar. Mas pastor, não tem que ter um sentimentozinho? Não. Rogério de Lucas, ele chega e diz: Senhor, quantas vezes deve perdoar? E Jesus olha para a cara dele, porque era a segunda vez. Isso é relatado no outro evangelho, em Lucas é outra situação. Jesus olha e diz: rapaz, se o camarada pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes ele te pedir perdão, perdoe. Aí, como diz aquele personagem, ui, meu querido, agora doeu. A mesma pessoa te ofende 7 vezes no único dia. E por alguma razão, sabe Deus, ela se arrepende essas 7 vezes e vem te pedir perdão. E 7 vezes você vai perdoar. Você acha que Deus está preocupado com os seus sentimentos? Os apóstolos entenderam isso. E eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. É nesse contexto que eles disseram: aumenta-nos a fé. Não foi para fazer, vamos fazer milagre. Não. Quando eles entenderam a seriedade do que Jesus disse, eles reagiram: aumenta-nos a fé. Aí Jesus não deixou barato. Amigo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é nada, e disser para o monte, sai daqui, vai para lá, o monte vai. Você entendeu a ironia de Jesus? Que papo é esse de aumenta a minha fé? Eu não preciso da sua fé, eu não quero a sua fé, quero a sua obediência. E aí Jesus, para fechar a discussão, conta uma história. O homem chegou do trabalho, aí veio o seu servo, limpou o pé dele, colocou a mesa, e aí o homem foi, comeu, e depois o servo foi comer. Você acha que esse servo é digno de elogio? Não! Porque ele só fez o que ele tinha que fazer. Por isso, Jesus completa e conclui dizendo: depois de fazerem tudo o que eu vos disser, tudo o que eu vos disse, você entendeu o que ele acabou de dizer? Você vai perdoar 7 vezes no dia. A mesma pessoa. Depois de você fazer tudo o que eu te disse, olhe para você e diga: sou um servo inútil. Você acha que Deus está preocupado com os seus sentimentos? Não. Deus quer moldar exatamente os seus sentimentos pela obediência. Quando você começar a viver assim, você vai dizer para o Senhor: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. Ovelhinhas difíceis. Você me ama mesmo, Pedro? Pedro devia ter pensado: ao invés de me dar um abraço, um carinho. Tá bom, então vai cuidar do meu rebanho. Obedeça o que eu estou te mandando fazer. E a sua vida vai ser moldada. Seu coração vai ser moldado. Agora ele vai ser moldado à imagem daquele a quem você diz que é. Siga o seu coração e a sua cara vai ser a cara do pecado. Siga o Senhor. E os seus sentimentos começam a ser moldados pela cara de Deus. E daqui com o tempo você vai estar descobrindo sentimentos incríveis dentro de você.
Porque você renunciou de si mesmo por amor ao Senhor. E o amor de Deus começa a se manifestar de uma forma única na sua vida. O que significa amar a Deus? Obediência. Obediência que nasce de aprendizado, disposição para cumprir, disposição para ensinar as nossas gerações. Só tem uma pergunta ainda que fica no ar. Quais são esses mandamentos que Deus diz que eu manifesto a Ele no mundo? Se você olhou o capítulo 5, onde começou essa história, os mandamentos são os 10 mandamentos. Agora que entendemos o que significa amar ao Senhor, podemos começar a examinar os 10 mandamentos, que eu não vou ficar esperando você sentir. Eu não vou ficar esperando você sentir um arrepio, agora eu estou amando o Senhor. Não, você vai ser duramente impactado quando começarmos a examinar os 10 mandamentos, e você não vai ficar com sentimentos como base de controle. Você vai ficar furioso, você vai ficar revoltado comigo. Aí você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu sei que isso é verdade, eu quero obedecer. Não gostei nada do que o pastor me disse, mas eu sei que ele disse a verdade, eu quero obedecer. Eu estou furioso com o pastor, mas é porque meu coração é rebelde e ele não quer te amar, mas eu vou te amar. Muito bem, vou te dar uma segunda chance. No culto segunda-feira eu avisei: se você não quer amar o Senhor, cai fora. Tem outras igrejas que vão te oferecer um caminho mais fácil, de um amor baseado nos seus sentimentos. O único problema é que o final desse tipo de ensinamento é o inferno. É só esse o problema. Não tem vida. Quer o caminho mais fácil? Vá lá. O inferno é um caminho fácil. Você já percebeu que hoje foi um pouquinho mais duro que terça-feira, segunda-feira. Domingo vai ser um pouquinho mais duro, porque chegou a hora de examinarmos o nosso coração. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que Deus quer que eu faça? Que eu obedeça, e eu comece a quebrar os deuses que estão operando dentro de mim. Chegou a hora de examinarmos os ídolos dos nossos corações. E aí dói. Eu espero que o Espírito Santo convença você a voltar no domingo que vem. Mas se o Espírito Santo não fizer isso, eu também estou em paz. Eu não quero que você entenda errado o que estamos dizendo. Estamos dizendo exatamente o que você entendeu nessa noite. 2013 é o ano que queremos aprender a amar a Deus. E isso vai doer muito dentro de nós. A única coisa que eu posso te garantir é que depois que você aprender a amar a Deus, Ele será a tua satisfação de tal forma que você nunca mais vai querer se afastar. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir tua misericórdia sobre nossas vidas. O Senhor sabe das lutas que o nosso pecado opera dentro de nós. Não querendo te ouvir, não querendo te obedecer, querendo uma mensagem que seja agradável, que massageie o ego. O Senhor sabe que o nosso coração é assim. Mas o Senhor tem nos dado também o coração de Cristo Jesus. Um novo coração. Um coração de carne que sente o desejo, a disposição de viver para Ti. Então nós pedimos a Deus que o Teu Espírito nos ajude a entender a mensagem nessa noite e traga essa palavra dentro de nós, para que saiamos daqui desejosos de
te obedecer, a despeito do que sentirmos. Em nome de Jesus. Amém.